Boa noite! Hoje à noite eu estarei dando um estudo sobre o tema A visão que precisamos. A visão que precisamos. Eu sou o Pastor Frank e é um imenso prazer ter você aqui comigo hoje à noite para juntos a gente ler e estudar a maravilhosa palavra do Senhor. Então, nosso tema hoje à noite, a visão que precisamos. Convido você para abrir sua Bíblia no Velho Testamento, o livro de Isaías, capítulo número 6, versículo de 1 a 8. Isaías, capítulo número 6, versículo de 1 a 8. Então vamos estar lendo esses 8 versículos hoje à noite. Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 8. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me. Amém. Oremos. Santo Deus, mais uma vez nós entramos na sala do teu trono. Nós entramos através do sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz de Calvário. Pai, nós temos esse privilégio maravilhoso de falar com o Senhor, o Criador dos céus e da terra. De falar com o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, de falar com o nosso Mestre e o Senhor de todas as coisas. E Pai, nós somos gratos pelas bênçãos, pelas provações, por tudo que temos recebido da Tua santa mão na primeira parte dessa semana. E mesmo assim o Senhor tem nos sustentado até aqui. Mas Pai, nós pedimos hoje à noite que o Espírito Santo fale conosco. Pai, guia-me cada pensamento, cada palavra, cada ação, para que eu possa ser simplesmente, Senhor, um instrumento nas Tuas mãos, que eu possa sair de cena e cada olhar esteja atraído mais uma vez para Jesus Cristo. E assim Ele será exaltado. E esse é nosso desejo e nosso alvo. Pedimos todas essas coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
uma visão que precisamos. Estamos aqui no livro de Isaías. Isaías é um profeta que vai profetizando no período do reinado de 4 reis, né? E aqui nós temos a situação. O rei Uzias, que realmente no início foi um rei bom, que procurava Deus com todo o seu coração, mas a passar tempo desviou-se, ou seja, entrou no templo para oferecer incenso, uma tarefa que era só para os sacerdotes. E aí acabou sendo colocado com lepra por Deus e passou o resto dos seus anos na casa de lepra. Mesmo assim, no falecimento dele, nós sentimos que Isaías está em luto, está com tristeza, e aí ele vai para a casa de Deus, procurando respostas, procurando talvez consolo. E nesse momento ele tem uma visão, e é também uma visão que nós precisamos. Ele tem uma visão de 3 coisas, e eu espero que nós podemos abrir nossos corações hoje à noite para que Deus possa falar conosco através da sua palavra. Primeira visão que ele tem é uma visão de Deus. Agora, essa visão, gente, é uma coisa estupenda. É uma coisa que eu fico cada vez que eu olho, que eu leio, hoje de novo estudando, eu fico, uau, é uma coisa que deixa a gente de boca aberta, ou deveria. E o que nós vemos aqui é uma visão de Deus como Ele é. Nós vemos aqui majestade. Ele está sentado no trono. Deus, Jesus Cristo, a gente vai verificar isso daqui um pouco. Ele é o Rei dos Reis. Agora, lembrando o contexto. O trono de Judá, o reino onde Isaías está ministrando, onde está vivendo, está vazio. Mas o trono de Deus não está. Deus nunca deixou de sentar sobre seu trono. Mesmo no meio da pandemia, Deus está sentado sobre o teu trono. Deus é um Deus soberano, Ele tem tudo sob controle. E nesse momento que Isaías vai procurar respostas, talvez consolo, na presença de Deus no templo, ele encontra Deus. E a visão de Deus, ele encontra majestade, ele encontra grandeza. Esse trono não está no nível onde Isaías está, não. Olhe comigo de novo no versículo 1, é um trono alto, é um trono exaltado. Não está no nível de um trono de qualquer rei, de qualquer líder humano, não, está bem acima, de forma que quando Isaías usa a palavra alto e sublime, ele tem que levantar os olhos para enxergar esse trono. Nós precisamos ver Deus como Rei dos Reis, nós precisamos ver Deus como Deus exaltado acima de qualquer coisa, acima de qualquer ser, seja que for a criatura. Deus está acima de todas as coisas. Precisamos ver Deus dessa forma. E também nós vemos aqui santidade. Santidade. Olha aqui, nós temos serafins. Serafins são uma categoria, uma classe de anjos. E assim, a descrição, eles têm 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés, que nos ensina que eles estão com medo, com receio de olhar para Deus, por causa do esplendor da sua glória, por causa da sua santidade. Estão voando, cobrindo, né? Estão aí para proclamar uma mensagem. Mas essa mensagem que vão proclamar, eles vão fazer em acordo com o que Deus é, né? Então, esse nome de serafim significa queimando, ardente ou brilhando.
Então nós vemos uma correlação que nós temos a glória de Deus e nós temos os anjos que estão brilhando também. Imagine, quero que você abra um pouco a sua imaginação. Você vai triste, vai procurando respostas. Quem é agora que vai sentado sobre o trono? Quem é que vai assumir controle? Como vão correr as coisas? Que Uzias morreu, ele tentava fazer as coisas certas e, né, de certa forma, entrar no templo, estava caminhando bem. E agora? O que vai acontecer? E de repente ele depara com Deus. Meu amado Jesus Cristo, nós precisamos uma visão de Deus. No meio da pandemia, nós precisamos uma visão de Deus. No meio da tristeza, no meio de um período onde não temos muitas respostas, como é que a coisa vai proceder? Como é que a coisa vai andar? Como? Quem é isso aí? Muitas perguntas. Nós precisamos uma visão de Deus. E não é um Deus pequeno. Não é um Deus que você carrega numa caixinha. Ou qualquer tipo de coisa que você queira carregar seu Deus. Não, não. É um Deus enorme. É um Deus grande. É um Deus maravilhoso. E quando os serafins usam a palavra santo 3 vezes, é interessante porque, proclamando a santidade de Jesus, o triplicado é uma maneira hebraica de denotar intensidade e expressar o superlativo. Ou seja, estão dizendo que Deus é um Deus que ultrapassa qualquer outro. A santidade de Deus é outro nível. Nós temos pessoas que acham que estão muito bons e até fazem muitas boas coisas, né? Mas eles estão ressaltando que o nível extremo e insuperável é o grau infinito da santidade de Deus. Deus é perfeito. Não existe nele nem um cheiro de mal. Deus é justo. Sempre fez, está fazendo e sempre fará tudo certo. Nunca pecou. Deus nunca errou. É um Deus santo. Nós precisamos dessa visão hoje à noite. Por quê? Se nós temos um Deus pequeno, se está carregando o nosso Deus, se é um Deus impotente, se é um Deus pequeno, se é um Deus falho, que é um Deus que mentiu, que pecou, você não tem um Deus? Não, você tem um homem, você tem um ser superior, mas você não tem Deus. Mas isso não é a visão de Isaías, não. É um Deus exaltado, um Deus majestoso, é um Deus que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mesmo com tudo parece que está fora do controle, Deus está no controle de tudo. Ele vem um Deus santo, alto. 3 vezes eles falam a palavra santo para dizer ele é destacado, ele é separado. Não há nada nem ninguém igual a esse Deus. Esse é o Deus que criou os céus e a terra. Esse é o Deus que mantém, que sustenta todas as coisas. É o Deus que está trabalhando nesse mundo. Nós precisamos uma visão de Deus. Mas eu quero que você observe agora a segunda visão. Aliás, deixa eu falar aqui, que eu falei que eu ia dizer que isto é Jesus Cristo. Aí você me disse, pastor, de onde está tirando isso? Boa pergunta, eu vou responder. Eu quero agora que você observe comigo no Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 12, e vamos ler de 36 a 41. É um trecho um pouco comprido, mas fique comigo por gentileza, porque nós vamos ver o contexto e vamos fazer uma ligação com a passagem atual que nós estamos estudando hoje à noite. Então, vamos aqui. O Evangelho de João, capítulo 12, versículo de 36, perdão. O Evangelho de João 12, de 36 a 38. Assim diz a palavra de Deus: enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz.
Essas coisas disse Jesus. E retirando-se, escondeu-se deles. Então, quem falou essas coisas? O contexto é, estamos falando sobre Jesus Cristo. João, o apóstolo, está falando sobre Jesus. Então, preste atenção. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, em Jesus, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Agora, versículo 39 a 41. Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhe o coração, a fim de que não vejam com os olhos e não compreendam no coração, e se convertam e eu os cure. Agora preste atenção. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Percebeu? Então, João está dizendo aqui que Isaías falou sobre Jesus Cristo. Você percebeu? Falou, versículo 37, para que se cumprisse a palavra do profeta, né? E ele falou essas coisas quando ele viu a sua glória e falou sobre dele. Então o contexto é bastante claro. João está dizendo, sem qualquer dúvida, ele escreve que essa glória que Isaías viu era a glória de Jesus. A glória que a profeta viu foi a glória de Jeová. Que ele usa a palavra aqui, Senhor dos Exércitos, em letra maiúscula. Jeová. Então, João, portanto, está dizendo que aqui a glória que Isaías viu de Jeová é a mesma que estão vendo aqui no Evangelho de João, capítulo 12, que Isaías falou sobre Cristo, a sua glória, em Isaías 6, onde nós estamos, e aí ele faz a conexão que essa glória era a glória de Jesus. Ele mostra que ele considerava que Jesus era Jeová. Ou seja, a glória que Isaías viu aqui, quem está sentado sobre o trono é Jesus Cristo. Amém? É Jesus Cristo. Porque essa passagem de João deixa bastante claro que Isaías viu a glória de Jesus. Ele faz a relação. Então, eu não sei se você, mas isso é maravilhoso, porque quem está sentado sobre o trono é Jesus Cristo. Aí, nós vemos aqui que Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Jesus Cristo é santo, santo, santo. Jesus Cristo é alto e elevado. Ele é o Deus verdadeiro. Amém. Então, quando Isaías tem essa visão de Jesus, de Deus, de repente, temos uma segunda visão. E essa visão é de nós mesmos. Olhe comigo agora o versículo 5 a 7 de novo. Isaías, quando ele viu a santidade, quando ele viu a glória de Jesus, a glória de Deus, ele fala: ai de mim. Ai de mim é uma questão, é expressão de tristeza, de pesar, de preocupação, o entendimento do mal. O que ele entende? Eu sou um pecador. Gente, eu estou na frente de Deus, um Deus santo, um Deus perfeito, um Deus cheio de glória, um Deus alto e maravilhoso. E eu percebo logo a visão de nós mesmos. Quando vemos Deus como Ele é quando nós vemos quem nós somos. Quando eu e pastor Frank, quando você, prezado ouvinte essa palavra de Deus, quando você, irmão de Jesus Cristo, vê Deus corretamente, como Ele é, você vai ver que eu sou um pecador. Eu sou incapaz de fazer qualquer coisa que pode atingir a santidade de Deus. Eu não sou ninguém. Nos encobre uma atitude de humildade, de que nós somos vis, que nós somos cheios de pecado. Nós não estamos nos aproximando de um santo Deus e dizendo:
Como vai? Tá tudo bem? Não, nós estamos nos prostrando nossos rostos e dizendo: ai de mim, eu sou mau, eu sou um pecador, eu não mereço nada, eu não sei o castigo para o meu pecado. De forma que, se você olhar, ele fala de lábios impuros. E ele no versículo 7, ele destaca que os anjos, os serafins, vão cuidar da sua iniquidade. A palavra iniquidade em hebraico significa torcer o padrão ou desviar dele. Ou seja, Deus estabeleceu o padrão, que é, para entrar no céu, precisamos ser perfeitos. Nós não atingimos isso. Então, nós achamos por tentar chegar perto, nós conseguimos atingir. Não. Muitas vezes nós torcemos o padrão para que parece que estamos fazendo certo, mas nós estamos pecando. E muitas vezes nós nos desviamos do alvo. Nós nos desviamos do padrão. Sabemos que devemos fazer, mas não fazemos. Fazemos isso cientes do que estamos fazendo. Ele usa a segunda palavra no versículo 7, é pecado. Pecado é errar o alvo ou ficar aquém do padrão divino. É como se fosse um arqueiro que vai puxar a flecha dentro do arco para tentar atingir o alvo. E no caso, a gente vai tentar atingir o alvo de santidade e nunca vamos atingir isso. Nunca vamos agradar um santo Deus. Impossível é. Agora você tem que entender, nós temos de entender, uma coisa aqui, que ele fala de lábios impuros. É bem interessante isso, porque nós vamos observar 2 versículos no livro de Mateus que vai nos esclarecer porque ele fala de lábios impuros e onde essa inveração, ou seja, essa inferência vai nos levar. Aqui em Mateus capítulo 12, e versículo 34 e 35 diz o seguinte, ele falando para os fariseus: raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira más. Ou seja, nós somos pecadores, temos como tirar coisas boas do nosso coração? Não. Então, quando Isaías fala de iniquidade, de torcer o padrão, quando ele fala de pecado, de errar o alvo de Deus, ele está dizendo, de falar de lábios impuros, ele está dizendo, nós temos um problema de coração. Por isso que ele fala de lábios impuros, porque ele está dizendo, nós temos um problema de coração. É porque nós falamos com lábios puros, porque nós temos problema de coração. O que sai da boca vem de onde? Do coração. Então, nós, eu e você, nós precisamos de uma visão de nós mesmos. Qual vai ser essa visão? Olha que o evangelho, o apóstolo João fala de novo agora na sua primeira carta. 1 João capítulo 1, versículo de 8 a 10. 1 João capítulo 1, versículo de 8 a 10. Se dizermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E não é verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10 diz o seguinte: se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se falamos, pastor, sou uma pessoa boa, não faço isso, não faço aquilo, não temos a necessidade, não temos, aliás, a condição de nos justificar. Por quê? Deus disse, nós somos pecadores. E isso é a verdade. E quando Isaías viu o santo Deus, ele caiu em tristeza.
Ele percebeu, eu sou mau, eu sou um pecador. E não podemos tentar nos enganar dizendo, eu não faço aquele pecado. Todos os pecados, de qualquer forma que nós quebramos a lei de Deus, seja no falar, no agir, no pensar, na atitude, isso é pecado contra Deus. Olha o que diz aqui no livro de Romanos, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Romanos 3:10, versículo 11 diz o seguinte, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos nós se extraviaram, nos desviamos e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A comparação não está entre eu e você. Não está entre você e seu marido, não está entre você e sua esposa, não está entre você e seu amigo, o seu conhecido. A comparação está entre eu e Deus. E nesse caso, eu não faço o bem que possa agradar um santo Deus. Minhas obras não vão satisfazer um santo Deus. Impossível é. E quando nós temos uma visão de Deus, nós vamos ter uma visão de nós. Nós vamos ver que nós falamos coisas erradas. Nós temos o problema de coração, que nós somos pecadores desde a nascença. E nós precisamos uma solução para o nosso problema de coração. Já vimos aí em João 1:9, se confessamos os pecados, temos de reconhecer que nós somos pecadores e chegar a Deus. Deus, me perdoe, eu sou um pecador, eu me arrependo dos meus pecados. E olha aqui o que Davi falou que precisamos também. Salmo 51, versículo de 1-2, que diz o seguinte, perdão, tem misericórdia de mim, ó Deus. Deus não me dá o que eu mereço. Porque Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. O que eu mereço, o que nós merecemos é a segunda morte. De pagar por nossos pecados no inferno. Mas Deus diz aqui, segundo a tua benignidade, apague as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lave-me completamente da minha iniquidade e purifique do meu pecado. Como que essa purificação, como essa questão de lavar vai acontecer? O sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz de Calvário. Quando confessamos os pecados, quando nos arrependemos dos pecados, colocamos nossa fé no pagamento que Cristo fez por nós, quando Ele derramou seu sangue, e nós poderíamos ter nossos pecados purificados. E Deus vai nos perdoar e nos purificar de todos os pecados passados, presentes e futuros. Isto que está acontecendo aqui, do versículo 7. Olha aí de novo o que vai acontecer. Os serafins pegam a brasa, vai colocar no boca, e aí o pecado está tirado, está purificado o pecado e tirado a iniquidade. Meu prezado ouvinte da palavra de Deus, quando nós vemos Deus como Ele é, santo e perfeito, e percebemos que não temos como agradar esse santo Deus, nós erramos o alvo. Nós temos torcido o padrão para que nós sentimos que nós somos pessoas boas. Não devemos fazer isso, porque digamos que nós não pecamos, estamos nos enganando. Estamos dizendo que Deus é mentiroso. Não é entre você e eu, não. A palavra de Deus disse, nós somos pecadores. Não há um justo, nenhum sequer. Nós somos pecadores, e isto é a visão que nós precisamos de nós mesmos. Nós precisamos um Salvador. Esse Deus que está sentado no trono alto e sublime, esse Deus santo e perfeito, que se fez carne e andou entre nós. Nós vimos a glória como do unigênito Pai, que derramou seu sangue e no terceiro dia ressuscitou. Ele quer fazer parte das nossas vidas, através da salvação que Ele mesmo pagou
com sua morte e completou com sua ressurreição. Então, quando nós temos uma visão de Deus, e nós temos uma visão de nós mesmos, nós temos a terceira visão. E isso é importante também. Nós temos uma visão da falta de mensageiros. Se você perceber no versículo 5, Isaías não só disse que eu sou um homem de lábios impuros, mas eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Todas as pessoas ao nosso redor que nos rodeiam, todos nós somos pecadores. Quando nós temos uma visão de um santo Deus, percebemos quem nós somos e percebemos que as pessoas ao nosso redor, eles precisam a graça e o perdão, o Evangelho de Deus. Uma coisa bem interessante. Antes dos lábios de Isaías ser tocados, antes do pecado ser purificado, antes de ele ter o perdão do seu pecado, ele não ouviu a voz de Deus. Ele ouviu quem? A voz dos serafins, dos anjos. Mas quando está tudo certo, ele escuta agora a voz do Senhor. Olhe comigo, versículo 8 diz o seguinte: depois disso ouvi a voz do Senhor. Não é maravilhoso? Agora ele vai ouvir e Deus vai falar: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Pastor, onde está a falta de obreiros? Onde está a falta de mensageiros? Está evidente. Quem que vai? Alguém precisa ir. Se tivesse uma seara cheia de obreiros, de cefeiros, pessoas para trazer as almas para Cristo, não teria necessidade de Deus perguntar quem vai. Ele já teria dito: olha, Isaías, já está cheias as vagas. Não precisamos mais ninguém. Mas isso não é verdade, não é? Jesus Cristo mesmo disse: a seara é grande e poucos os cefeiros, os obreiros, os mensageiros. Hoje à noite, nós precisamos uma visão da falta de mensageiros. Deus coloca, ele não chama Isaías. Ele coloca um chamado aberto. Quem pode ir? Quem podemos enviar? Quem vai para nós? Quem vai falar para Deus? Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa tremendo. Deus quer nos usar para falar sobre Ele. Que tarefa maravilhosa, que tarefa importante, que tarefa grande que nós temos de falar o que Deus fez em nossas vidas. Isto é o desafio que Deus lançou para Isaías e lança para nós também. Deus, eu sou um pecador, mas uma noite, há 48 anos atrás, numa quinta-feira à noite, eu reconheci que eu sou um pecador. Eu reconheci que eu estava indo para o inferno. Aí eu fui para lá da minha mãe. E eu falei com minha mãe: mãe, eu sei que eu sou um pecador. Eu sei que eu estou indo para o inferno. O que eu posso fazer? Minha mãe, que já conheceu Jesus Cristo como seu Salvador, abriu a palavra de Deus aquela noite. E ela me mostrou a minha necessidade e me mostrou que Deus queria perdoar meus pecados se eu confessasse-os, se eu arrependesse deles e eu colocava a minha fé em Jesus Cristo. E isso eu fiz há 48 anos atrás. Louvado seja Deus por minha mãe que conheceu Jesus Cristo. Mas, meu prezado ouvinte da palavra de Deus, meu amado Jesus Cristo, há pessoas que não têm uma mãe,
que conhecem Jesus. Tem pessoas hoje que vão perecer por falta de alguém para lhe transmitir o Evangelho. Seu pai não conhece Jesus. Seu filho não conhece Jesus. Seu tio não conhece Jesus. Mas eu e você, que somos salvos, nós conhecemos Jesus. Nós somos recipientes da graça de Deus. E por isso nós precisamos a visão da falta de mensageiros. Deus está perguntando, quem vai falar para mim? Quem que eu posso enviar? Quem que vai falar do perdão, da necessidade de salvação? Quem vai falar sobre Jesus Cristo que veio e morreu e ressuscitou o terceiro dia? Quem vai levar as boas novas, o Evangelho? Quem vai? E Isaías disse, eu vou, Senhor. Eu vou. Senhor, eu vou parar, Senhor. Eu vou falar. Agora eu quero dizer uma coisa. Quando nós temos uma visão de Deus, e quando nós temos uma visão de nós mesmos, isso sequentemente deve nos levar à visão final de falta de mensageiros. Meu irmão em Jesus Cristo, minha irmã em Jesus Cristo, Deus precisa ainda hoje à noite, em 2020, no meio de uma pandemia, no meio de pessoas sem certeza o que vai acontecer amanhã, de pessoas que não sabem onde vai passar a eternidade. Eles precisam, Deus precisa de mensageiros. Deus está perguntando, quem vai para nós? Quem eu posso enviar? Será que você pode dizer para Deus hoje à noite, eis-me aqui, Senhor. Deus, eu quero ser alguém que vai falar. Eu não vou falar de mim, eu não vou falar de igreja, mas se eu vou falar do Senhor, eu vou falar que as pessoas precisam saber, para que pessoas, pais, mães, filhos, tios, tias, avós, pessoas como eu e você, pecadores, possam conhecer a graça de Deus. Deus, nós entramos na Tua santa presença, Pai, eu me sinto incapaz de transmitir a Tua grandeza, a Tua santidade, pois eu sou um pobre pecador. Mas, Pai, eu peço que Tua palavra seja aplicada e que nós podemos ter essa visão. Que essa visão nunca se torna velha. Que essa visão não se torna menos importante, mas que cada dia possa crescer, possa impactar nossas vidas. Pai, eu clamo a Ti, que Tua vontade seja feita na vida de qualquer um que está ouvindo a Tua palavra hoje à noite, seja para salvação, seja para reconciliação, seja para entregar sua vida para ser mensageiro, talvez seja para responder o chamado para ser pastor, para ser missionário, para ser evangelista, seja o que for, que nós podemos responder com afirmativa, como Isaías respondeu. E então que o Senhor possa nos usar para proclamar as boas novas do Senhor. Isso nós pedimos humildemente e encarecidamente, no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela sua presença comigo hoje à noite. Se você
através de qualquer pregação nossa, venha aceitar Cristo, por favor, compartilhe conosco, mande mensagem. Nós queremos regozijar com você, nós queremos orar por você, nós queremos ajudar você nessa nova caminhada da fé. Se Deus chamou você para pregar a palavra de Deus, gostaríamos também de saber sobre isso, queremos orar e ajudar você também. Como sempre, se você tiver um comentário, uma pergunta, uma dúvida, pode colocar aqui na caixa de mensagem aqui embaixo, certo? Sinta-se à vontade de compartilhar, de marcar um amigo, se achar que pode ser de qualquer proveito da pregação. Também não esqueça, hoje à noite é quarta-feira. Se a gente estivesse no templo, estaríamos já nesse momento reunindo para orar um com os outros, para orar um pelos outros, né? Então, eu quero encorajar você, depois que encerrar a pregação, chama sua família, né? Você que é o pai, o líder espiritual, toma a frente, vamos estar orando para os pedidos e colocando nossas vidas, nossas famílias, as almas que precisam de Jesus Cristo, né? Nossa comunidade, essa situação da pandemia, temos muitos pedidos, eu tenho certeza, e vamos colocá-los diante dos peitos santo e todo-poderoso Deus. Que Deus te abençoe, que te dê uma boa resto da semana, certo? Com tua presença, que nós podemos manter nossos olhos no Senhor. E que Deus te abençoe. Então, uma boa noite a todos. Até domingo. Se Deus quiser, domingo pela manhã, às 10 horas, eu estarei aqui. E para as próximas 3 semanas, nós vamos estar estudando o livro de Isaías. Então, vamos tentar ter um estudo mais breve e mais conciso. Então, convido você. Nos próximos 3 domingos, se Deus permitir, vamos estar estudando esse livro maravilhoso, o livro de Isaías. Então, espero que esteja aqui comigo. Domingo pela manhã, 10 horas, no página no Facebook da Primeira Igreja Batista de Arembepe. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, boa noite e tchau.